Fala pessoal do YouTube, tô chegando aqui com mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna Paz. Eu faço um trabalho na internet de divulgação de conteúdo sobre o sistema SAP, que é o sistema que eu comecei a trabalhar lá em 2016, e que desde então muitas pessoas não conhecem, que eu julgo ser interessante que as pessoas saibam, porque a gente tem muita vaga e pouca mão de obra. E poucas pessoas sabem que esse sistema existe e que existem essas vagas. Então, acho muito importante a gente estar falando sobre ele aqui. E hoje a gente vai comentar sobre o mercado de trabalho SAP, que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, né? Como que funciona esse mercado? Porque a gente tem vários tipos de profissões, a gente tem várias formas de se trabalhar. A gente pode trabalhar como PJ, como CLT, tem a área de projeto, tem a área de AMS, que é a área de suporte, que eu vou explicar um pouquinho. Então hoje o vídeo vai ser sobre isso, mercado de trabalho SAP. Então se você se interessa sobre esse assunto, esse vídeo é para você. Antes de iniciar, peço que já deixe seu like, porque assim você colabora para que esse vídeo alcance mais pessoas e consequentemente mais pessoas saibam sobre o SAP. Caso fique alguma dúvida, deixe seu comentário que irei responder. Bom, o primeiro tipo de profissão é o Key User, ou usuário-chave, que é aquela pessoa que conhece do processo empresarial, da área de negócio em que ela atua e conhece bem do SAP naquela determinada área. Então, como o nome já diz, ele é o usuário-chave, ele vai precisar entender bastante do processo empresarial, vai precisar entender bastante do SAP para auxiliar o usuário final em suas tarefas, ou, por exemplo, analisar uma demanda, ou auxiliar no processo ali da empresa no dia a dia. Já o end user, ou o usuário final, é aquela pessoa que utiliza SAP só para realizar as tarefas do dia a dia. Então ele não precisa ter de muito conhecimento. Então, por exemplo, aquela pessoa do almoxarifado que faz uma entrada de mercadoria dentro do sistema, o contador que faz o fechamento contábil no final do mês. Então, essas pessoas elas não precisam ter um conhecimento profundo do SAP, elas só precisam, conhecer o SAP de forma que elas consigam fazer as suas tarefas do dia a dia. E sempre que o usuário final ele precisa de alguma ajuda, quem socorre ele é o Key User, o usuário-chave. Então, por isso que a gente fala que o usuário-chave, ele tem que saber muito mais do SAP, muito mais dos processos empresariais, para que ele ajude ali o usuário final no seu dia a dia, caso tenha algum problema, ou até mesmo para conversar com um consultor SAP, ele vai ter mais conhecimento e vai ficar melhor a comunicação com o consultor para entender ali o que está acontecendo no problema. Então, o usuário final, ele passa essa informação para o usuário-chave, e o usuário-chave, se ele não conseguir resolver, ele passa para o consultor de uma forma que ele consiga entender, porque ele conhece bem do processo. Continuando, a gente tem o consultor SAP, que é aquela pessoa que conhece bastante do SAP, bastante do processo ali que ele atua, do módulo que ele atua. Então ele está ali para resolver os erros, para analisar, planejar a execução e a solução de erros, para auxiliar ali o usuário final ou o usuário-chave no seu dia a dia ali. Então ele está ali para resolver problema, então ele precisa saber bastante do sistema SAP e precisa saber bastante da área que ele atua, do módulo que ele escolheu para atuar ali. Além disso, para você que curte cargos de gestão, também é possível trabalhar com SAP. Você pode atuar como gerente de projetos SAP, supervisor de uma equipe SAP, líder técnico de projetos SAP e assim por diante. Outro benefício que o mercado SAP tem são as escolhas nas formas de se trabalhar. Então, no ramo da consultoria SAP, a gente tem duas áreas que o consultor SAP pode atuar: a área de AMS e a área de projetos. A área de AMS consiste em métodos, execução de processos e métodos para manutenção, sustentação, gerenciamento do SAP ali no dia a dia. Então, exemplo, a Petrobras ela é uma empresa de grande porte, a qual ela utiliza o SAP, e ela precisa que uma empresa terceirizada faça o suporte ao SAP para ela, porque é muita coisa, então ela precisa contratar alguém para fazer esse suporte. Então foi inclusive assim que eu comecei, A empresa se instalou aqui na minha cidade, ganhou o contrato com a Petrobras e começou a fazer o suporte ao SAP. Então, como eu trabalhava? Sempre que dava um erro no sistema, eu ia lá, atendia ao funcionário da Petrobras e dava uma solução para ele, analisava antes, e através da minha análise chegava a uma conclusão e dava solução para ele. Então o suporte em AMS é basicamente isso, é resolução de erros. Muitas vezes a gente tem que configurar alguma coisa no sistema para resolver algum erro,
mas basicamente é o suporte ali do dia a dia. Geralmente esses contratos, eles tendem a contratar no regime CLT porque são contratos longos. Geralmente a Petrobras, por exemplo, ela contrata por 5 anos, podendo ser renovado por mais 5, né? Vai depender do contrato ali, das cláusulas, enfim. Mas por ser contratos longos, as empresas terceirizadas, as empresas de consultoria, elas tendem a contratar no regime CLT, mas não é uma regra, mas elas tendem. Já a área de projetos é quando surge alguma demanda de um projeto novo em alguma empresa e aí surge a necessidade de realizar um projeto. Nesse projeto, o consultor ele vai juntamente com o time de projeto planejar, implementar, executar todos os processos do projeto e geralmente ele tem um prazo para acabar. Por isso são contratos com curto espaço de tempo, né, podendo ser, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, dependendo do projeto que a empresa precisa implementar. Por esse motivo, quando existe essa necessidade, geralmente as empresas contratam no regime PJ, porque é mais vantajoso para elas. Porém, não é uma regra também, tá? É só para vocês saberem que é possível fazer esses tipos de manobras aí dentro do mercado SAP. Bom, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouquinho sobre o mercado SAP. Como a gente pode perceber, o mercado SAP ele possibilita a gente de trabalhar de várias formas. Existem vários tipos de profissões que a gente pode atuar, a gente pode escolher a área que a gente quer trabalhar, se a gente quer trabalhar no AMS, no projeto, se a gente quer trabalhar como PJ, como CLT. Então a gente tem inúmeras possibilidades aí e eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre isso e eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês nessa jornada e o que vocês precisarem vocês podem contar comigo, qualquer dúvida, comentário, sugestão, também assuntos que vocês queiram escutar aqui no nosso canal, fiquem à vontade para sugerir e comentar aqui embaixo desse vídeo.